Tá contando aí? Bem, pessoal, se você observa, silêncio, se você observa com atenção uma calculadora eletrônica para calcular a função trigonométrica, a função seno e cosseno, você observa que tem um botão, tá? Tem um botão na calculadora, geralmente escrito seno, né? Como é em inglês, né? Tá escrito assim, tá? E você observa também que abaixo da calculadora, para ser acessado com a tecla Shift, tá? Tem um sinal assim, ó. Seno a menos 1, tá? Que indica a inversa, indica uma função trigonométrica inversa, tá? Por exemplo, na linguagem C, você tem uma função da biblioteca padrão, biblioteca matemática, que é assim, ó. Eu não sei se em Java é a mesma notação, tá? C++ é linguagem C assim, que é uma função trigonométrica inversa relativa ao seno, tá? Você acessa essas funções, tá? E você tem uma função trigonométrica relativa ao seno, tem a função trigonométrica inversa relativa ao cosseno e assim por diante. Só que tem uma coisa, tá? Essa notação te leva a você pensar como sendo a inversa da função, que função? Seno. Só que a função seno, de R em R, tá? Se você observar, a função seno, português é assim, que vai de R em R, nós sabemos que ela não é injetiva. A função seno de R em R, ela não é injetiva, tá? Ela não é. Silêncio, pessoal. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. Portanto, seno não é invertível. Ela não é bijetiva, e sendo não bijetiva, ela não é invertível. Ela não é uma função invertível. Então, o que é isso aqui? Inversa do seno, tá? Não é a inversa, aí é que está, é uma questão de definição. Essa função que aparece na calculadora assim, e aparece desse jeito aqui, assim, na biblioteca da linguagem C, do C++, eu acredito que Java é a mesma notação, tá? Eu não me lembro de Python, tá? Mas isso não é a inversa dessa função. Então é a inversa de quem? É a inversa da seguinte função, ó. Você observar, isso é fato, tá? No entanto, se você observa, ó, o círculo trigonométrico, tá? Você tem aqui o círculo trigonométrico, tem aqui o Y. Aliás, vou colocar aqui U e V, tá? U e V. E vou considerar o círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, onde é feita de forma conveniente a trigonometria, no sentido de que, dado um ângulo X, você pega aqui um ângulo X, tá? Se você pega um ângulo X, essa medida aqui, essa altura é o
Seno de x. Tudo é o seno de x. Então você vê geometricamente, né? Mais uma forma de ver geometricamente, lembrando, silêncio, silêncio, cheguem atrasado, mas cheguem em silêncio. Tá? Isso é mais uma forma de ver geometricamente, tá? Que o seno varia no intervalo -1, 1. Tá? O seno varia no intervalo -1, 1. E quando o ângulo x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, porque isso aqui é a variação do ângulo, ó. O ângulo. Qual é o ângulo correspondente a esse ponto? Qual é? Pode ser considerado que menos π sobre 2. Aí o ângulo vai de menos π sobre 2 até quanto, hein? Qual é o ângulo correspondente a esse ponto? O ângulo correspondente a esse ponto, qual é? Qual é? π sobre 2. E quando o ângulo x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, o seno varia injetivamente de -1 a 1. Ângulos distintos no intervalo fechado menos π sobre 2, lembra que o ângulo é medido em radianos. A medida padrão de ângulo no cálculo é o radiano. Toda a diferenciabilidade é feita usando o ângulo em radianos. Então, quando o ângulo varia no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? O seno varia injetivamente. Dois ângulos distintos nesse intervalo têm senos distintos. E outra coisa, todo número real no intervalo -1, 1 é seno de algum ângulo. Por exemplo, se eu pegar o y aqui, ó, se eu pegar um y no intervalo -1, 1, esse y, ele é seno de que ângulo? Ele é seno desse ângulo Z aqui. Concorda comigo? Então a função que eu vou colocar aqui, a função, ó, é como se fosse um entretanto. A função, não a função seno, mas a função I seno, tá? Eu vou chamar de I seno. A função I seno, que vai do intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2, no intervalo fechado menos 1, 1, dada por I seno de x, I seno de x, vamos ler assim, I seno de x, igual ao seno de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, essa função, tá certo? Dessa forma, essa sim, ela é injetiva, e é sobrejetiva. Logo, tá? Logo, ela é injetiva porque dois números nesse intervalo distinto, dois números distintos nesse intervalo têm senos distintos, então ela é injetiva. E ela é sobrejetiva, por quê? Porque todo número real y no intervalo -1, 1 é seno de algum número real no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Eu vou explicitar isso aqui, tá certo? Eu vou explicitar isso aqui, ó. Dado y no intervalo fechado -1, 1, tá? Dado y no intervalo fechado 1, existe z no intervalo fechado
menos π sobre 2. Π sobre 2. Tal que o z é quem? É o seno de x. Todos concordam com essa afirmação? Por isso que ela é sobrejetiva. Não é o seno que é uma função sobrejetiva. É porque o seno vai de R em R. E nem todo número real é seno de alguém. Só os números entre menos 1 e 1 que tem este privilégio. Tá? Entendido? Mas essa função aqui, ela é injetiva e é sobrejetiva. E a inversa dessa função é que é chamada na literatura de função arco-seno. Ou seno a menos 1, aquela notação que aparece na calculadora, que é o seno elevado a menos 1, ela está denotando a inversa dessa função aqui. Tá? Não a inversa do seno, pois a função seno não tem inversa. Então, a definição é a seguinte. Definição. Está contando o tempo aí? Definição. A função inversa, artigo definido, que só tem um inverso, a função inversa. Aí, faltou o logo, né? Logo, faltou completar a frase. Logo, o que, hein? A função I seno, ela é invertível, porque ela é injetiva e sobrejetiva, isto é, ela é bijetiva, e toda função bijetiva, ela é invertível. Logo, I seno é invertível. Ponto. Então, definição. Aí vem a seguinte definição. A função inversa, escrever inversa direito, né? A função inversa da função I seno, tá? Dessa função aqui, ela é denominada na literatura, ela é denominada função arco-seno, sendo denotada por arc-seno, desse jeito, tá certo? É a inversa dessa função aqui. E é evidente quem é o seu domínio. Quem é o seu domínio? É o intervalo menos 1, 1. E quem é a sua imagem? É o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ou seja, tá? Como a função em seno tem esse domínio e esse contradomínio, a sua inversa tem esse domínio e esse contradomínio. Vamos ver se vocês entenderam a coisa. Ó. Daí de onde? Desta definição, você tem várias coisas. Primeiro, vamos ler. Quem é o arco-seno de... Vamos lá, vou antecipar para você. Quem é o arco-seno de I seno aplicado em X, que é o arco-seno do seno de X. Quem é isso? Quem é? Isso é X, muito bem dito. Isso é X, qualquer que seja X, aonde? No intervalo
Que intervalo? Menos π sobre 2, π sobre 2, que é a inversa, tá? Além disso, quem é I seno do arco seno de x? Ou seja, quem é o seno do arco seno de x? Quem é? É x também, mas é x aqui, qualquer que seja x, variando em que intervalo? Menos 1, muito bem. Menos 1, que é voltando, né? Você pega um x aqui, ó, você pega um x aqui, ele é levado no seno. Aí quando eu pego o arco seno no seno, eu volto para o x, tá certo? A inversa desfaz o que a função faz. O arco seno do seno de x é x, qualquer que seja x aqui dentro. E o seno do arco seno de x é x, qualquer que seja x nesse intervalo. Tá? Sintetizando. Dados. X no intervalo menos 1 e y no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, você tem o seguinte: o y é o arco seno de x, se e somente se. O x é quem? O x é o seno de y. O x é I seno de y, que é o seno de y. Tá certo? Vamos ver se vocês entenderam. Vê. Por exemplo, quem é o arco seno de 1/2? Quem é o arco seno de 1/2? É o ângulo em radianos cujo seno é 1/2. Quem é esse ângulo? Π sobre 6. Muito bem. O arco seno de 1/2 é π sobre 6. Por quê? Porque o seno de π sobre 6 é 1/2. Quem é o arco seno de raiz de 3 sobre 2? Que está no intervalo menos 1. Quem é? Π sobre 3. Π sobre 3. Então é só uma mudança de notação? Quem é? Então o quê? É só uma mudança de notação? Não é mudança de notação, não. Não é mudança de notação, não. É definição. É a função inversa. O arco seno é a função inversa dessa função aqui. Definiu dessa forma. O que é que eu estou dando? Eu estou dando o y e estou pedindo para você encontrar o z. Antes, o que é que eu dava? O z e pedia para você encontrar o seno de z. Agora eu estou atrás do contrário, da operação inversa. Eu dou o y e quero encontrar o z, tal que o seno de z é y. Mas eu quero encontrar o z aonde? No intervalo π sobre 2. Preste atenção, tá? Quem é o arco seno de raiz de 2 sobre de menos raiz de 2 sobre 2? Menos raiz de 2 sobre 2. Quem é? Menos π sobre 4. Menos π sobre 4. Tá? Quem é o arco seno? Quem é o arco seno do seno de π sobre 8? Π sobre 8. Agora veja, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Quem é o arco seno do seno, tá? Do seno de 5π sobre 6.
Quem é o arco seno do seno de 5π sobre 6? O arco seno do seno de x é x, qualquer que seja o x nesse intervalo. Questão de conceito, questão de definição. O ângulo 5π sobre 6 está nesse intervalo? Não, negativo. Negativo. Tá não. Mas nós já sabemos uma propriedade do seno, uma propriedade conhecida do seno, é que o seno de π menos x é o seno de quem? É o seno de x, qualquer que seja o x real. Tá? Se você analisar bem aqui, ó, o círculo trigonométrico, olha o círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, círculo de raio 1. Tá aqui o ângulo x. Ande paralelamente para lá, formando um ângulo aqui de 90 graus. Tudo forma 90 graus. Pergunta a você, se esse ângulo é x, quem é esse ângulo vermelho? Π menos x. Esse ângulo vermelho, me permita colocar aqui, é π menos x. E o que é que eles têm em comum? Mesmo seno. Dá para ser π menos 2? Hã? Tá certo? Então, se esse ângulo é x, esse tem o mesmo tamanho. Então, esse é π menos x. Preste atenção. Calma, deixa eu concluir aqui. Então, isso aqui é o arco seno de quem? Do seno de quê? De π menos 5π sobre 6, que é o π sobre 6. Aí agora sim eu posso usar essa propriedade. Porque essa propriedade é para todo x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Preste atenção. Então isso aqui quem é? π sobre 6.